Notificação de mensagem apareceu na tela enquanto o celular dela carregava em cima do balcão da cozinha, e eu não tava nem procurando nada, juro, só fui pegar o carregador emprestado porque o meu tinha sumido de novo, essas coisas de casa com criança pequena. Meu nome é Fabrício, tenho 37 anos, sou dono de uma oficina mecânica aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, perto do bairro Sarandi, um negócio que comecei sozinho, debaixo de lona, consertando o carro de vizinho por preço de amigo, e que hoje já é uma oficina de verdade, com 4 funcionários, elevador hidráulico, tudo direitinho, registrado. Meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica, então eu cresci sabendo que as coisas não caem do céu. Desde moleque eu gostava de desmontar as coisas para entender como funcionavam, brinquedo, rádio velho, liquidificador da minha mãe que eu estraguei uma vez tentando consertar e levei uma bronca que lembro até hoje. A oficina é a realização de um sonho que começou ali, na curiosidade de menino. Sou casado com a Camila há 9 anos, temos um filho, o Gustavo, com 6 anos, que já sabe o nome de quase toda peça de carro só de ficar brincando lá na oficina comigo nos fins de semana. Ele tem uma caixinha de ferramentas de brinquedo que eu dei no Natal passado, mas ele não quer saber das de brinquedo, quer usar as minhas, as de verdade, e eu fico ali, supervisionando, ensinando a diferença entre chave de boca e chave estrela, vendo ele crescer com a mesma curiosidade que eu tinha na idade dele. É a melhor parte da minha semana, esses momentos na oficina com ele. Conheci Camila numa festa de churrasco na casa de um amigo em comum. Lá pelos meus 27 anos, ela trabalhava numa loja de roupa no shopping. Hoje ela é gerente de uma unidade de uma rede de farmácia, cargo que ela conquistou com muito esforço, subindo de caixa para gerente em uns 5 anos. Ela sempre foi focada, determinada, daquele tipo que traça a meta e cumpre. Eu admirava isso nela. Ainda admiro, apesar de tudo. A gente se deu bem rápido, 6 meses de namoro e já morando junto, 1 ano e meio depois casamos, festa simples, num salão de bairro, churrasco farto, minha mãe chorando o tempo inteiro, essas coisas de casamento gaúcho mesmo, com direito a chimarrão passando de mão em mão entre os convidados mais velhos. Meu pai, antes de falecer, disse uma coisa naquele dia que eu nunca esqueci: cuida bem dela, meu filho, porque mulher boa é coisa rara nessa vida. Ele tinha razão. Não vou fingir que nosso casamento sempre foi tranquilo. Teve uma fase ruim, lá por 2020, quando a oficina quase fechou, eu peguei empréstimo, fiquei estressado, bebendo mais do que devia nos fins de semana, brigando por qualquer besteira. Camila chegou a falar em separar, numa dessas brigas feias, disse que estava cansada de me ver estressado o tempo inteiro e descontando nela. Lembro até hoje de uma noite específica, ela sentada na cama, de braços cruzados, falando bem devagar, quase sem emoção na voz: eu não vou aguentar mais um ano assim, Fabrício. Você precisa escolher entre a oficina e a gente, porque do jeito que tá, você já escolheu a oficina. Aquilo doeu de verdade, mas também foi um susto que me fez procurar ajuda. Entrei em terapia individual, ela também foi na dela, e juntos fizemos umas sessões de casal também. Foi ali que a gente conseguiu segurar aquela fase. Foi difícil, mas segurou, e nos últimos anos as coisas tinham melhorado bastante, a oficina se estabilizou, contratamos gente, Gustavo cresceu, e a rotina ficou mais leve entre a gente, ou eu pensava que tinha ficado. A gente até retomou um hábito bom, que era sair sozinho, sem o Gustavo, pelo menos uma vez por mês, para comer numa churrascaria mais simples ali perto de casa, só para conversar sem interrupção de criança perguntando alguma coisa toda hora. Tinha voltado a rir junto, tinha voltado aquela cumplicidade de antes, tipo aquele olhar que só quem é casado há tempo entende sem precisar de palavra. Uma vez, num desses jantares, ela comentou que tinha sentido falta disso, desse espaço só nosso, e eu concordei plenamente. Foi uma conversa boa, daquelas que fazem você pensar que tudo está no lugar certo. Só que teve umas coisas pequenas, nos últimos meses, que eu fui ignorando sem perceber que estavam ali, acumulando. Camila começou a ficar até mais tarde no trabalho. Ela sempre falou que era por causa de fechamento de caixa, auditoria de estoque da farmácia, essas coisas de gestão que eu nem entendo direito, então nunca questionei. O celular dela, que sempre ficou largado em qualquer lugar da casa, sem senha nem nada, começou a ganhar uma senha nova. Ela falou que era por segurança, por causa de app do banco.
e eu aceitei numa boa, porque fazia sentido, todo mundo hoje em dia tem senha no celular. Teve um dia também que ela chegou de um happy hour com as meninas do trabalho cheirando a perfume diferente do que ela usa normalmente, um perfume mais doce, mais adocicado. Perguntei de leve, brincando, trocou de perfume? Ela riu, disse que uma colega tinha passado um pouco nela de brincadeira, história boba, mas plausível, e eu acreditei, porque não tinha motivo para duvidar, 9 anos de casado, 3 de namoro antes. Você constrói uma confiança que não sai fácil da cabeça só por causa de detalhe pequeno desses. Foi numa terça-feira de noite, depois do jantar, Gustavo já dormindo, que tudo mudou. Camila tinha ido tomar banho, deixou o celular carregando em cima do balcão da cozinha, do lado da fruteira, coisa comum, sempre carrega ali quando cozinha. Eu estava terminando de lavar uma panela, e meu celular tinha acabado de desligar, sem bateria nenhuma, e eu precisava mandar mensagem urgente pro fornecedor de peça, confirmando um pedido que ia chegar cedo no dia seguinte. Fui até o celular dela só para pegar o cabo emprestado, com a intenção mais inocente do mundo, sem pensar em nada além de resolver aquela mensagem rápido. Pausa rápida, pessoal. Vocês preferem histórias mais curtas, de 20 a 30 minutos, ou mais longas, de 40 a 50? Responde aí nos comentários. Bora voltar. Bem na hora que fui desconectar o cabo, a tela dela acendeu com uma notificação, dessas que aparecem em cima, mesmo com o celular bloqueado, mostrando só um pedaço da mensagem. Não fui procurar aquilo, apareceu sozinho, bem na minha frente, com o nome salvo como Diego Oficina, nome que eu não reconhecia de nenhum cliente meu, de nenhum funcionário, de ninguém que eu conhecesse com esse nome ligado a oficina nenhuma. A mensagem, cortada, dizia só um pedaço, mas dava para entender o suficiente, com saudade de ontem, mal posso esperar para... Fiquei parado ali, com o cabo na mão, o coração acelerando de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, tipo um aperto no peito que sobe até a garganta. Não desbloqueei o celular, não tentei adivinhar senha, fiquei só olhando para aquele pedaço de frase, tentando entender, tentando achar uma explicação boba que fizesse aquilo ser inocente, mas não consegui achar nenhuma explicação que fizesse sentido para com saudade de ontem, vindo de um contato salvo com um nome fake de oficina. Desliguei a tela do celular dela, coloquei de volta no carregador, do jeito exato que estava antes, e fui pro quarto, sentei na cama, esperando ela sair do banho. Quando ela saiu, de toalha, cabelo molhado, perguntou por que eu estava com aquela cara. Falei que estava cansado, dor de cabeça. Ela nem desconfiou de nada, foi se trocar, veio deitar do meu lado, deu boa noite, apagou a luz. Fiquei ali no escuro, olhando pro teto, sem dormir praticamente nada aquela noite inteira. No outro dia, fui para a oficina de manhã cedo, do jeito de sempre, mas com a cabeça a mil. Não consegui trabalhar direito. Os funcionários notaram que eu estava mais quieto, mais seco. Um deles, o Juninho, meu braço direito há uns 5 anos, perguntou se estava tudo bem. Falei que só estava com problema de fornecedor, mentira na hora, mas não estava pronto para falar daquilo com ninguém da oficina ainda. Liguei pro meu amigo Wagner, na hora do almoço, sentado dentro do carro no estacionamento, sem coragem de comer nada. Wagner é meu amigo desde a adolescência, mora ali no bairro Sarandi também, trabalha com transporte escolar, sempre foi a pessoa que eu procuro quando o assunto é pesado. A gente se conhece desde os 15 anos, jogávamos futebol juntos no campinho perto da escola, ele era goleiro, eu zagueiro, e a gente sempre teve essa parceria, de um cobrir o outro. Ele foi padrinho do Gustavo, inclusive. Contei tudo, ele ficou quieto escutando, depois falou uma coisa que ficou martelando. Antes de qualquer coisa, Fabrício, você precisa ter certeza, porque celular alheio às vezes mostra coisa fora de contexto, não vai que é golpe, spam, essas coisas. Confirma direito antes de virar o mundo de cabeça para baixo. Fiz sentido aquilo, então passei os dias seguintes tentando confirmar sem confrontar direto. Reparei que, nas semanas anteriores, tinha uns gastos pequenos no extrato do cartão dela que eu via porque a gente tem conta conjunta para despesa de casa, gastos em lugares eu não reconhecia, valores pequenos, tipo 30, 40 reais, sempre em dia de semana, no meio da tarde, horário que ela devia estar trabalhando na farmácia.
Fui anotando mentalmente aquelas datas, tentando lembrar se em algum daqueles dias ela tinha comentado alguma coisa diferente, algum evento fora do comum, mas não lembrava de nada. Fui também, num sábado de manhã, enquanto ela levou o Gustavo para a aula de natação, dar uma olhada no carro dela, sem procurar nada específico, só um instinto de conferir. Achei, no porta-luvas, embaixo do manual do carro, um pacotinho de balas de menta de uma marca que eu nunca vi ela comprar, e um recibo pequeno, quase apagado, de um estabelecimento que reconheci como sendo perto da farmácia onde ela trabalha, mas com horário que não batia com o expediente dela. Guardei o recibo no bolso, sem falar nada, e fiquei remoendo aquilo o resto do fim de semana. Juntei essas peças com calma, sem fazer escândalo, sem confrontar ainda. Descobri, perguntando disfarçadamente para uma colega dela que também é minha conhecida de bairro, sem entregar meu real motivo, que na farmácia tinha entrado um novo repositor, ali há uns 4 meses, um rapaz chamado Diego, que ficava sempre por perto do caixa onde Camila trabalha, aquele que vive rindo com a Camila, ela falou, sem entender o peso daquela frase para mim. Agradeci, mudei de assunto rápido, e fui embora com um nó na garganta. Não fui atrás confrontar o Diego, nem fazer cena na farmácia. Fiquei mais uma semana observando, com aquele peso enorme no peito, indo trabalhar, voltando para casa, brincando com Gustavo, jantando com Camila, tudo enquanto por dentro eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e uma vontade quase física de sacudir ela e perguntar, por que você fez isso? Mas sempre me segurando, esperando ter tudo o mais claro antes de abrir a boca. Uma noite, ela perguntou se eu estava bem, porque eu estava diferente, mais quieto. Respondi que era cansaço, só cansaço, e ela pareceu aceitar. Aquela foi a primeira mentira que eu contei para ela, e foi estranho, porque sempre fui de falar tudo o que pensava. A conversa aconteceu num domingo à tarde, Gustavo na casa da minha mãe, que mora ali a 2 quadras, coisa que eu articulei de propósito, pedindo para minha mãe ficar com ele umas horas, inventando desculpa de resolver documento de oficina. Sentei Camila na sala, coloquei o recibo em cima da mesa de centro, sem gritar, mas com a voz já meio embargada. Camila, quem é Diego Oficina? Salvo no seu celular. Ela ficou parada, olhando para mim, tentando entender de onde vinha aquilo. O rosto foi mudando de cor devagar, ficando mais pálido. Que Diego, Fabrício, do que você tá falando? Falei que tinha visto a notificação, sem querer, naquela terça-feira, e mostrei o recibo, os gastos estranhos no cartão, tudo que eu tinha juntado com calma nas últimas semanas. Ela ficou muda por um tempo, olhando para baixo, as mãos tremendo em cima do colo. Eu não sei nem o que te falar direito, ela disse, baixinho, não é assim tão simples quanto parece. Simples é você me responder se rolou alguma coisa entre vocês, Camila. Isso é simples sim. Ela levantou o olhar, os olhos já cheios d'água, e falou, com a voz tremendo, rolou. Faz uns 3 meses. Começou com brincadeira no trabalho, ele sempre me fazia rir, sempre parecia interessado no que eu tinha para falar, e eu não sei, Fabrício, eu me senti bem, me senti vista de um jeito que eu não sentia tempo com você, entre a oficina, o Gustavo, a correria, a gente quase não se olhava mais direito ultimamente. Aquilo doeu de um jeito que eu não sei explicar, porque não era só raiva, era uma mistura confusa de raiva com uma pontada de culpa também, tipo, será que eu realmente deixei ela tão sozinha assim, mesmo eu achando que a gente estava bem? Falei isso pra ela, confuso, eu pensei que a gente estava numa fase boa, Camila, eu genuinamente pensei isso. E parte de mim também pensava, ela respondeu, só que teve um vazio que eu não sabia nem que existia até o Diego aparecer preenchendo ele. Não é desculpa, eu sei que não é desculpa, eu errei, eu sei que errei, só não consigo te dizer que foi tudo mentira também, porque não foi só uma noite de erro, foi um negócio que eu deixei crescer, sabendo que era errado, e mesmo assim deixei. Fiquei quieto por um tempo, digerindo aquilo, o silêncio pesado entre a gente, só o barulho de um carro passando lá fora, uma buzina longe. Perguntei se ela ainda estava vendo ele, ela disse que não, que tinha terminado com ele há uns 5 dias, antes mesmo dessa conversa, porque tinha entrado em pânico, achando que eu já desconfiava de algo, mas que não tinha coragem de me contar sozinha. E agora? O que você quer? Perguntei,
sem saber nem eu direito o que eu queria ouvir como resposta. Eu não sei, Fabrício. Eu juro que não sei. Eu não quero perder você, não quero perder nossa família, mas também não posso fingir que sei exatamente por que fiz o que fiz, ou se não vai acontecer de novo esse vazio, entende? Eu não quero te enganar de novo prometendo uma coisa que eu não tenho certeza que consigo cumprir. Aquela honestidade dela, por mais que doesse, foi estranhamente melhor do que se ela tivesse me prometido um nunca mais fácil demais. Fiquei ali, olhando para ela chorando na minha frente, sentindo uma vontade enorme de sair de casa, bater a porta, ir para a casa de algum amigo, e ao mesmo tempo sentindo uma vontade igualmente forte de simplesmente abraçar ela e fingir que nada tinha acontecido, só para não precisar lidar com o tanto de coisa que ia vir depois daquela conversa. Não decidi nada naquela tarde. Falei que precisava de um tempo sozinho para pensar, peguei as chaves do carro, fui até a beira do Guaíba, fiquei sentado num banco perto da orla, vendo o pôr do sol, sem conseguir organizar nada na cabeça direito, só ficava repetindo a conversa mentalmente, tentando entender se aquilo tinha sido o fim de alguma coisa ou só um tropeço grande que a gente ainda podia superar. O sol se pôs devagar, aquele laranja típico de outono em Porto Alegre, e eu fiquei ali até escurecer completamente, sem comer nada desde o café da manhã, sem sentir fome, só uma dormência esquisita tomando conta do corpo. Fiquei uns 4 dias dormindo no quarto de hóspede, comendo pouco, indo trabalhar mecanicamente, sem vontade de conversar com ninguém na oficina além do estritamente necessário. Camila também ficou mais recolhida, cuidando do Gustavo, tentando manter a rotina normal para ele, mas eu vi o peso nos olhos dela também, ela não estava dormindo direito, isso dava para perceber pelas olheiras. Teve uma noite que eu passei pela cozinha e vi ela sentada sozinha, com uma xícara de chá frio na frente, olhando pro nada. A gente trocou um olhar rápido e ela desviou. Nenhum de nós dois falou nada. Liguei pro Wagner de novo, uns dias depois, e ele me encontrou na oficina depois do expediente. Ficamos sentados em 2 cadeiras velhas, tomando uma cerveja que eu tinha no frigobar, e eu desabafei tudo de novo, agora com mais calma, já sem o choque da descoberta. Contei como tinha sido a conversa, a honestidade dela, a falta de promessas fáceis. Ele ficou surpreso com a sinceridade dela, falou que isso não era nem bom nem ruim necessariamente, só era real. Às vezes a gente quer resposta fácil, Fabrício, mas vida real não dá resposta fácil quase nunca. Aquilo meio que me acalmou, entender que não precisava ter certeza absoluta de nada naquele momento para seguir vivendo os próximos dias. Marcamos terapia de casal, retomando a mesma psicóloga que a gente tinha visto lá em 2020, na fase ruim anterior. Ela ouviu tudo, sem julgamento, e falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça durante semanas. Vocês não precisam decidir hoje se o casamento tem futuro ou não, o trabalho agora é entender, com calma, o que aconteceu de verdade, e a partir disso vocês vão saber, aos poucos, se tem caminho ou não. Fomos toda semana, durante uns 2 meses. Teve sessão que a gente saía mais leve, sentindo que talvez desse para reconstruir alguma coisa, teve sessão que a gente saía mais distante ainda, com mágoa nova aberta em cima da antiga. Numa dessas sessões mais pesadas, Camila confessou que às vezes sentia raiva de si mesma por ter deixado acontecer, mas também sentia raiva de mim por eu não ter percebido antes que ela estava definhando. Ela falou isso olhando pro tapete, com a voz baixa, e a psicóloga interveio, dizendo que era importante que esses sentimentos contraditórios fossem ditos em voz alta, mesmo que fossem difíceis de ouvir. Eu ouvi, e embora tenha doído, foi estranhamente libertador saber que ela também estava perdida, que não era só eu que não sabia o que fazer. Descobri, numa dessas sessões, que o Diego tinha pedido demissão da farmácia pouco depois do término com Camila, por conta própria, sem alarde, mudou de emprego, foi trabalhar em outra rede, e a vida dele seguiu sem grande alarido, sem escândalo público, sem ninguém do bairro comentando nada, porque a coisa nunca vazou para fora da farmácia mesmo. Soube disso pela boca da própria Camila, que contou na terapia, e eu percebi que ela falava dele com um certo distanciamento, como se já fosse uma página virada, alguém que tinha feito parte de um capítulo ruim e agora não fazia mais sentido.
Camila continuou trabalhando no mesmo lugar, teve uns dias estranhos com colegas que sabiam de alguma coisa vaga, mas nada que se tornasse um escândalo grande. A vida profissional dela seguiu praticamente normal. Ela até foi promovida uns meses depois para outra unidade da rede, maior, com salário melhor, coisa que aconteceu por mérito dela mesma, nada relacionado com a história pessoal. Quando ela me contou da promoção, estávamos jantando, e ela disse: "Não sei se você vai ficar feliz por mim, mas eu consegui." Respondi que ficava feliz, e era verdade. Apesar de tudo, eu ainda torcia por ela. Talvez isso dissesse algo sobre o estado do nosso casamento, ou talvez dissesse algo sobre mim. Eu, por minha vez, fui processando aquilo aos poucos, sem me tornar um homem amargurado, mas também sem conseguir apagar completamente a desconfiança que ficou instalada em mim depois daquilo. Às vezes, quando o celular dela vibrava em cima da mesa, eu sentia uma pontinha de desconforto passar por mim, rápido, e tinha que respirar fundo, lembrar que reconstruir confiança é processo, não decisão instantânea. Teve uma tarde, umas semanas atrás, que ela me mandou uma mensagem dizendo: "Vou chegar mais tarde, reunião com fornecedor", e eu senti aquele frio na espinha de novo, mesmo sabendo que era verdade. Respirei fundo, respondi: "Ok, te espero", e segui meu dia. Não foi fácil, mas consegui. Hoje, 10 meses depois daquela notificação que apareceu sem eu pedir, ainda estamos juntos, morando na mesma casa, dividindo a criação do Gustavo, ainda fazendo terapia de vez em quando surge alguma coisa que precisa ser conversada com a ajuda de fora. Não posso dizer que curamos tudo, não posso dizer que voltou a ser como era antes, porque provavelmente nunca mais vai ser exatamente como era antes, isso eu aprendi. Mas também aprendi que dá para reconstruir em cima do que sobrou, se os dois estiverem dispostos a encarar a bagunça de frente. E até agora, nós dois estamos. Não sei até quando. Mas, por hoje, tá sendo suficiente.